Bom dia, galerinha. Tudo bom? Esse é meu primeiro vídeo aqui pro YouTube, oficial, né? Eu tenho alguns shorts aí que eu fiz, mas naquela época eu desisti, né, de continuar com o canal. Mas, visto vários conteúdos que eu assisto, né, no YouTube, aqui no YouTube, eu decidi recomeçar. Eu decidi realmente, né, começar o meu canal no YouTube, porque eu já tenho essa vontade há muito tempo, já há alguns anos, né? E conversando com algumas amigas crocheteiras e tal, com meu marido, até com meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos. Eles me incentivaram a começar um canal. Enfim, nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouquinho da minha história com o crochê, no caso, né? Tô aqui fazendo um sapatinho de bebê. Eu comecei a fazer crochê aos 12 anos de idade. Na época que eu comecei a fazer crochê, não existia todo esse conteúdo no YouTube. Eu nem lembro se existia YouTube na época, porque eu... Tipo, essa época aí foi, acho que 2011, 2001, 2002, por aí. Eu passava muito tempo sozinha. Eu era filha única, mãe solteira. Então, minha mãe precisava trabalhar e eu precisava ficar em casa. Ela não tinha condição de pagar alguém para estar sempre comigo, né? E eu tinha as minhas obrigações, ir para a escola, né? Estudar e ficar em casa, né? Quietinha, não dar trabalho. Eu nunca fui uma criança assim, muito agitada. Algumas coisinhas eu já aprontei, mas enfim, detalhes. Mas eu gostava muito de assistir, não sei se as crocheteiras aí vão lembrar. Eu gostava muito de assistir aqueles programas que passavam mais na parte da tarde. Tinha um da manhã também, acho que da Ana Maria Braga, que mostrava artesanato. Mostrava muito artesanato. E eu me interessava muito nesses assuntos. Tanto que nessa época eu já sabia fazer ponto cruz, que eu aprendi com uma mulher que minha mãe fazia faxina na casa dela. Ela me deu uma aula, um dia eu aprendi a fazer ponto cruz. Mas assim, hoje em dia eu já não faço muito não. Raramente eu faço ponto cruz. Hoje eu trabalho mais com crochê. E eu gostava muito do crochê, porque eu via aquelas peças de crochê e várias coisas, sabe, feitas de crochê, principalmente de moda casa, e eu falava, cara, como é que essas mulheres conseguem fazer tanta coisa só com uma linha? Eu falava, meu Deus, a mulher pega uma linha e cria tudo isso. E aquilo me despertou um interesse gigante. Falei, cara, eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso, eu quero aprender. E daí, assim, eu sempre fui uma ótima aluna. Apesar de dar um pouquinho de trabalho, de conversar muito na sala de aula, eu sempre fui uma ótima aluna. Por que eu tô falando isso? Porque minha mãe sempre priorizou para mim estudar. Falava, ó, sua única obrigação é estudar, você tem que ser uma boa aluna. E eu me dedicava muito. Eu estudava mesmo, eu era uma das melhores alunas, sabe, da minha sala. Eu sempre tirava ótimas notas, eu era muito chamada CDF, né? Na época da gente de infância, as pessoas falavam muito isso. E por conta disso, minha mãe deixava eu escolher as coisas que eu quisesse na papelaria. Aquilo pra mim era um sonho. Eu amava ir na papelaria com minha mãe. E algumas vezes que eu ia na papelaria, eu via aquela revista de crochê que vendia. Hoje em dia eu não sei se tem. Deve ter ainda, mas eu não sei. Vendia as revistas de crochê na papelaria e vendia material de artesanato também, né? E aí eu vendo muito esses programas de
de casa, né? Passava de tarde, assim, tipo o da Ana Maria Braga, que eu falei, né? Tinha um também daqui do meu estado, não sei se ainda existe, mas é do um armarinho muito famoso que tem ali na Reta da Penha, em Vitória. Não sei se ainda existe esse programa. Mas, por falar nisso, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, né? Eu gostava demais. Eu assistia todos os dias, eu acompanhava aquilo todo dia, eu não perdia um. Eu amava assistir aqueles programas. E até porque eu passava muito tempo sozinha. E aí, eu pedi minha mãe, né, na papelaria, na hora de comprar material, eu falei, mãe, compra uma revista de crochê pra mim. Ela já estranhou, falou, o que você quer fazer com isso? Mas isso sim, já mexia com artesanato, fazia ponto cruz, fazia cesto de jornal, não sei se vocês já viram, a gente enrola a folha do jornal, faz um canudinho, vai emendando e vai cria alguma coisa. Enfim. E aí ela me deu. Ela comprou uma agulha, né? Eu pedi uma agulha, uma linha e uma revista. Foi isso. E naquela época, eu não sei se hoje em dia é assim ainda, mas na revista vinha uma parte que ensinava os primeiros pontos do crochê. Os pontos básicos, né? Correntinha, ponto baixo, ponto alto e tal. E é ali que eu comecei a fazer crochê. Eu aprendi a fazer crochê apenas com esse material. Isso lá em 2002, por aí. 2001, 2002, nessa época. Que eu tinha uma faixa de 11 a 12 anos. E aí eu aprendi. Eu comecei a fazer várias coisinhas dentro de casa, né? Tipo, bico em toalha, bico em pano de prato. Minha mãe amava, né? Mas assim, eu nunca vi isso como uma profissão. Até eu engravidar da minha filha. Minha filha, que tem 3 anos, tá até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui dormindo. Tem 3 aninhos. E nessa época eu tinha uma loja de roupa. E assim, eu vendia bem, só que onde eu morava estava muito perigoso, já estava bem complicado para abrir a loja. Tinha muito. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas vocês entendem, né? Guerra, violência, né? Na área criminal aí. E aí tem até marca, no meu ponto tem marca de, né? Na porta da loja. Tem. E aí, assim, isso me desanimou bastante. Já estava meio desanimada porque isso estava atrapalhando o movimento dos clientes. Os clientes tinham medo de ir na loja. E depois que eu engravidei da minha filha, da metade da gestação para frente, eu já não aguentava andar direito, porque eu fiquei imensa. Eu engordei 17 quilos na minha gravidez dela. E aí eu desisti da loja. E aí aquilo, né? Crocheteira, como sempre, faz seu enxoval. E aí eu comecei a fazer meu enxoval. E as pessoas gostavam, né? Sempre gostaram. Olhavam as coisas que eu fazia do meu filho, da minha filha. E falavam, poxa, por que você não faz para vender e tal? E assim, eu sempre olhei isso mais como um hobby. Na época que eu aprendi, antes dessa situação, né, da minha filha, eu olhava aquilo mais como um hobby. Só que eu engravidei durante a pandemia. E vocês sabem que depois da pandemia, o crochê, assim, disparou, assim, em popularidade, sabe? Então, eu vi que aquilo era uma oportunidade. E eu, assim, por que eu montei minha loja? Eu sempre tive muita dificuldade de parar emprego. Essa é a real. Tinha muita dificuldade de lidar com colegas de trabalho, de seguir uma rotina. É muito difícil para mim, sabe? É um negócio muito complicado. E por que eu tô falando isso também? Por quê?
Quando meu filho foi para o primeiro ano, né, do ensino fundamental, eu percebi que ele estava dando muito trabalho na escola. Muito. Chegava muita reclamação da professora, que ele atrapalhava a aula, que ele conversava demais. E aí eu fui logo notando, né, que tinha alguma coisa. Eu já percebia em casa que ele me atrapalhava muito, sabe? Fazer as coisas em casa. Tipo, assistir um filme, por exemplo. Se a gente queria assistir um filme em família, ele ficava o tempo todo pulando, andando para um lado, para o outro. Pula para um lado, para o outro, pula para o outro. Ele não consegue assistir sentado. Ele fica em pé, e fica pulando, e fica rodando. Enfim, eu já estava percebendo alguma coisa. Até porque eu tenho um irmão especial, né? E, assim, algumas características eu fui percebendo aí no meu filho. Mas, assim, não sei pra vocês, mas, assim, eu sempre pensei o seguinte: a gente só pode levar um filho no médico para poder avaliar alguma coisa depois que a escola dirige a gente, né? Porque até então a gente procura assim, eles não dão muita importância. Enfim, aí a escola me chamou para outra reunião com ele. Tô gravando um vídeo. Ele acordou. Aí a escola me chamou para uma reunião, falou sobre as reclamações, que eram sempre as mesmas, que conversa muito, brinca muito, só gosta de desenhar, não para quieto, não para sentado. Eu fui percebendo que tinha alguma coisa. Só que eu estava percebendo, mas até então a escola não tinha percebido nada. E aí eu falei com eles: olha, minha família tem um histórico de TDAH, tem um histórico de autismo muito grande. Minha família tem várias pessoas que têm autismo, tem muitas crianças com autismo e TDAH. E aí isso foi minha desconfiança. Eu acho que meu filho tem TDAH. E aí elas falaram: ó, tá, beleza. Até então elas estavam assim, meio que agressivas, tipo, você não educa seu filho, você tem que controlar seu filho, você isso, você aquilo, ele tá atrapalhando na sala de aula, não sei o quê. E eu observando aquilo, falei: gente, eu tô fazendo o que eu posso, eu converso com ele, sabe, eu tento ser mais incisiva ali, ser mais, né, pulso firme, como dizem, mas não tá resolvendo, e aí? E aí eu tive que levar no médico, e aí não foi outra. Diagnóstico TDAH. Só que, quando a gente tem um filho TDAH, a gente começa a observar algumas coisas na gente. E aí, eu fui pesquisar mais a fundo sobre o assunto. Eu já conhecia um pouco do assunto porque eu tenho um irmão, né, que eu acompanhei os primeiros anos, né, dele até o diagnóstico. Então, assim, alguma coisinha eu já suspeitava, mas assim, eu não conhecia a fundo, né, tipo, saber os sintomas, como que é o comportamento, assim, em geral. Eu fui pesquisar mais a fundo. E foi aí que eu percebi que eu também tinha. E aí eu procurei uma psicóloga. E a psicóloga, na primeira consulta, já me deu um diagnóstico. Falou: ó, TDAH, tá certo. Certeza, você tem TDAH. Então, enfim, gente. Isso me trouxe clareza para tanta coisa na minha vida. Vocês não fazem ideia. E assim, criar um filho com TDAH, tendo TDAH, não é moleza, não. Não é moleza. E, assim, eu desconfio, eu ainda não consegui marcar consulta para minha filha, mas eu já até tenho um encaminhamento da escola para levar, que a minha filha tem TOD, porque ela é muito mais agitada do que o meu filho, que é TDAH. Ela tá calma porque ela tá dormindo.
mas você não tem noção como que a bichinha é quando tá acordada. Cara, nossa, meu Deus do céu, eu fico maluca aqui com essa menina. É uma loucura, é uma loucura. É até difícil, nossa. Enfim, eu não vou me estender muito, porque, né, até porque o vídeo já tá ficando grande. Mas eu queria gravar esse primeiro vídeo, né, explicando um pouco da minha história, né, com o crochê. E hoje eu trabalho só com crochê. Eu até tenho planos de voltar a montar minha loja de roupa e também continuar fazendo roupas de crochê, né, para poder vender na loja e continuar trabalhando com encomendas, assim como eu trabalho. Mas eu também trabalho, às vezes, com feiras. Por exemplo, eu estou fazendo vários sapatinhos, né, para uma feira que eu vou participar de artesanato. E é moleza não, gente. E conciliar isso tudo, e casa, marido, criança hiperativa, criança agitada, dar conta de tudo não é fácil. Mas assim, Deus tem me honrado e assim, tamo junto. Eu acompanho muitas crocheteiras, né, que também tem ali a rotina dela difícil, puxada. Tem uma que eu acompanho que tem uma menina autista, uma loirinha, coisa mais fofa a menina dela, cara, que ela era não verbal e voltou a falar, cara, isso é incrível, isso é maravilhoso. E assim, por que eu tô falando disso? Porque independente das limitações das pessoas, nós temos talento. Nós só precisamos encontrar e saber como usar, certo? É isso, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo e que curtam e compartilhem com as amigas crocheteiras, quem gosta de crochê. E é isso. Se der certo, se eu ver que o pessoal gostou, eu vou estar postando mais vídeos, beleza? Fique com Deus. Na paz de Deus.